Boa noite, pessoal. Bem-vindos à Central Multicast, uma fábrica de cultura, entretenimento e informação. Estamos aqui para mais um podcast Descomplicando o Direito, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 18 horas, sempre com temas atuais e polêmicos do direito. E hoje não podia ser diferente. Nós falaremos de polícia, segurança pública, neonazismo, fascismo e muito mais. Eu sou a Cibele. Eu sou a Ana Laura. E nós estamos aqui hoje com o Leonel Hadi. Ele é vereador pelo PT em Porto Alegre. Foi meu colega no curso de História. É formado em Direito, especialista em Direito Penal e Processual Penal. E também tem mestrado em Direitos Humanos. E vai conversar um pouquinho aqui conosco a respeito de várias questões, até mesmo porque, na origem, o Leonel ele é policial civil. Então, isso, com certeza, vai agregar muito no nosso debate. Vamos começar do começo, então, Leonel. Primeiramente, bem-vindo. Obrigado. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos lá. O que te levou para a Polícia Civil, uma instituição que normalmente não dialoga muito com a esquerda? Não é que não dialogue. Primeiramente, agradecer o convite, né, a oportunidade de estar com vocês. Mas eu não acredito, não vejo dessa forma, né, que não dialoga com a esquerda. E se a gente for pensar, né, eu faço concurso para a Polícia Civil em 2010. Então, era um momento em que a gente tinha uma lógica de reestruturação das forças de segurança. Então, a visão que se tinha é que agora estão entrando mais policiais, o nível superior está sendo exigido desde o início dos anos 2000. Nós tínhamos uma reformulação, por exemplo, da Polícia Federal com o governo Lula. Tinha uma nova visão sobre o que era a segurança pública. Tinha o PRONASSE. Então, quer dizer, a perspectiva que se tinha naquele momento, em 2010, isso eu estou falando de forma política mais ampla, né? Não necessariamente a visão que eu tinha particular, mas a visão que se tinha em 2010 não é muito diferente da visão que a gente começa a ter a partir de 2013, 2014 de novo, assim. Porque parece que a gente tem um retrocesso. A gente vinha numa lógica pós-ditadura, vinha numa lógica de redemocratização, oxigenação, melhoria de condições de trabalho, melhoria salarial, melhoria da qualidade do servidor. E depois parece que a gente começou com refluxo em 2013, 2014. Né? As pessoas me perguntam, mas quando eu entrei, a perspectiva era muito diferente do que a gente tem hoje. Esse debate que tem hoje, da maneira como ele está posto, ele é muito 2013 para cá. Na época que eu fiz o concurso, não era o padrão, né? E eu resolvo fazer o concurso para a Polícia Civil. Eu trabalhava como ator, trabalhava como músico, então era muito ligado às artes. Mas eu comecei a cursar Direito, porque era uma área que me interessava. Até essa questão de concurso público, eu acreditava que era uma área complementar, que todo mundo deveria ter uma noção básica. E eu me formei em História, tinha feito uma especialização. E aí eu disse, eu tô a fim de fazer um outro curso, comecei a cursar Direito, daí acabei entrando num estágio na Secretaria da Segurança Pública, aí comecei a lidar com pesquisa de homicídios e tal, e eu comecei a achar interessante, daí tu começa a conviver com as pessoas ali da Segurança Pública. Eu já era faixa preta de Aikido, que é uma arte marcial japonesa, e eu ministrava junto com o meu sensei lá aulas de defesa pessoal e algemação para a polícia, então eu tinha um contato com a corporação nessa parte mais de treinamento, de convívio. Aí apareceu o concurso, eu disse, legal, um concurso público. Não era um bom salário na época, hoje em dia já é bem melhor, mas na época não era um bom salário, mas um concurso público, é uma área que eu gosto, eu tô cursando Direito, minha segunda faculdade, eu acho que tem relação, e aí resolvi. E aí prestei o concurso e entrei para a polícia. Né? Teu cargo é qual na Civil? Escrivão, mas eu fiz os dois concursos, né? Fiz para inspetor e escrivão, na época tu podia fazer os dois, eu passei nos dois, né? Poderia ter entrado, daí eu optei por escrivão na época porque o escrivão tinha um debate sobre prática jurídica, se tu quisesse fazer concurso para juiz, promotor. Na época eu pensei, vai saber, né, o que é o futuro. Eu disse, entre inspetor e escrivão, que dentro da Polícia Civil não tem diferença, né, são todos agentes. Na Polícia Federal tem um pouco mais de diferença, né, o escrivão fica mais interno e o agente, que eles chamam, vai para a rua. No caso da Polícia Civil, o inspetor e o escrivão não faz diferença nenhuma. O operacional, faz papel, não... Então todos fazem a mesma função. É só uma questão de carreira, de progressão de carreira que modifica, mas... Então... Beleza. Tu disseste, Leonel, que tu trabalhou na parte de homicídios na Civil. Isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, já polemizando um pouquinho. Tu vê alguma vinculação dentro da questão dos homicídios
com a política criminal de drogas? Com certeza. Total relação. Explica isso aí para nós. Não, bom, como eu falei, né, dentro da Secretaria da Segurança Pública, eu fiquei 2 anos lá pesquisando homicídios, suicídios, eram crimes violentos. Aí depois faço concurso para a Polícia Civil e vou trabalhar na divisão de homicídios. E eu trabalhava na primeira delegacia de homicídios até um dia antes de assumir o cargo, né, de vereador. No DENARC tu não chegou a trabalhar? Não, mas nem trabalharia. Não é nada contra os colegas que trabalham lá, máximo respeito, mas eu não acredito nesse tipo de trabalho, né? Eu acho que é importante, enquanto está essa política sendo colocada dessa forma, tem que fazer. Não adianta tu também virar as costas e porque a coisa piora. Mas, para mim, a guerra às drogas ela é responsável por milhões de mortes desnecessárias, né? Dentro de um sistema que foi constituído e que, bom, a própria raiz desse sistema, que são os Estados Unidos, já estão, assim, paulatinamente mandando sinais de que consideram que isso é uma guerra perdida, que foi um equívoco e tal. Que, bom, é só a gente observar, né? A maioria dos estados... Claro, a lei federal ainda não regulamentou nem legalizou a produção e comércio de maconha, por exemplo, mas boa parte dos estados, talvez ali 90% hoje dos Estados Unidos, já começaram a ter alguma regulamentação de liberação, né, da maconha, por exemplo. Então, se a guerra às drogas que a gente importa dos Estados Unidos lá na raiz, né, está se demonstrando falha, né, por exemplo, o meu mestrado foi exatamente pesquisa, relação tráfico de drogas, encarceramento e homicídios, mortes violentas, né? E ali eu me lembro que no período que eu pesquisei e tal, uma região determinada, um período determinado, mas ali dava basicamente 80%, né, da motivação dos homicídios, quase 80%, eram relacionados à guerra de facções, disputa por tráfico de drogas, ou alguma desavença interna na facção, enfim, tinha relação com isso, né? Então, se a gente chega a quase 80%, né, e outras pesquisas também vão dar o mesmo índice. É meio que eles repetem, assim, quando tu consegue identificar a motivação do homicídio, ele vai ter essa vinculação. Então, em termos de política de segurança pública, tá? Não de saúde pública, mas em termos de segurança pública, a legalização, ou no mínimo a descriminalização do uso de drogas e da venda, não só do uso, né? Da venda de drogas poderia vir a ser um mecanismo eficaz para diminuir os homicídios. Eu acredito que a regulamentação e não só a descriminalização, porque a descriminalização sem a regulamentação e a legalização da produção e comércio, tu criaria um fortalecimento daí das facções, na verdade, porque daí não é mais crime, mas também não tem uma regulamentação, então a coisa fica à revelia e, né, eu acho mesmo que o Estado tem que trazer para si, não que ele tenha que ser o produtor ou ele tenha que realizar o comércio, mas ele tem que trazer para si e passar para a iniciativa privada, que seja, né? Para parcerias público-privadas ou para empresas interessadas, enfim, ou para produtores. Aí o sistema tem variáveis, né? Se a gente for observar, no Uruguai é um pouco mais restrito, se vai para o Canadá é bem mais aberto, nos Estados Unidos é bem mais aberto, na Suíça tem uma abertura maior também, no México o sistema está sendo implementado, mas eu acredito que trazendo para a legalidade... O que acontece? O que a gente considera hoje como tráfico, ele pode ter outro nome, pode ser contrabando. Então, daqui a pouco, porque se trazer para legalização, tu vai trazer o tráfico, vai virar contrabando. Ok, ele vai continuar existindo, assim como existe o contrabando de cigarro. Só que o poderio bélico, o poderio econômico, isso é indiscutível que vai ter uma fragmentação. Porque hoje a gente tem um monopólio na ilegalidade. Se a gente traz para a legalidade, a gente vai ter uma quebra nesse monopólio. Então, naturalmente, tu vai reduzir o volume financeiro destinado à criminalidade. E isso vai fazer com que as facções elas se enfraqueçam de uma certa forma, vão ter que talvez buscar outras alternativas, mas nesse aspecto, que é muito simples, né, para a gente tem que refletir. Se eu quero ter uma quadrilha de roubo a banco, eu tenho que ter uma especialização, eu tenho que ter armamento pesado, eu tenho que ter treinamento, eu tenho que ter um sítio, eu tenho que ter um carro blindado, eu tenho que saber rota de fuga. Quer dizer, ele é muito complexo, ele não é uma coisa simples. Agora, já o tráfico de droga de varejo, o que eu preciso? Eu preciso de um guri que não esteja dentro da escola e que tenha disposição para trabalhar por X reais por dia para ficar passando pino de cocaína ou saquinho de maconha para quem estiver ali para comprar, num drive-thru. É muito simples, entende? E é esse que vai ser preso. Porque é muito simples para a polícia também prender ele. E aí ele que vai entrar dentro do sistema. Aí dentro do sistema ele começa a ficar devendo para a facção.
porque daí ele já não tem roupa, aí ele não tem alimento, aí a facção diz, não, tu vem para o nosso bairro aqui, tá aqui tua roupa, tá aqui não sei o quê, tá aqui a gente te protege. A gente te protege, e aí quando ele vai sair para o semi-aberto, ele vai para o aberto e diz, é o seguinte, a tua conta é essa aqui. Aí agora tu vai ter que roubar veículo, agora tu vai para o outro patamar do tráfico, porque se ficar lá né, como biqueiro, os brigadianos já vão te pegar, então tu vai ter que ir para um outro patamar, tu vai fazer a segurança, tu já não vai ficar tão exposto. E assim vai entrando, e aí acontecem essas guerras de facções e também são os primeiros a morrer, porque são os que estão na linha de frente, estão ali, mas então passa um carro atirando, e aí começa, é o que a gente está vendo agora em Porto Alegre novamente, que a gente teve um processo desde 2018, né, uma curva descendente de homicídios, e agora a gente vê um pico de novo, porque algumas lideranças saíram dos presídios, começaram a circular novamente, então tem uma guerra entre as facções agora novamente, mas tudo vinculado a uma regulamentação econômica. Na verdade, quando acontece isso, é que o tráfico quer estar fazendo uma disputa econômica, é como se fosse o McDonald's e o Burger King, entendeu? E assim vai. Duas coisinhas em cima disso que tu falou. Isso que a gente está vendo agora, tá? É diferente do que a gente viu outros anos, é mais grave, essa guerra está maior. Uma pergunta. E a segunda, se tu defende a legalização das outras drogas, além da maconha, as mais pesadas. Em relação à legalização, eu defendo a maconha, e em relação às outras drogas mais pesadas, eu acredito que a gente tenha que partir da lógica da redução de danos. Não acho que, por exemplo, o comércio de cocaína, o comércio de heroína, o crack, que ele deva ser com a mesma liberdade que seria o da maconha. Como coffee shops, como a gente conhece na Holanda, e nos Estados Unidos e tal. Agora, numa política de redução de danos como de Portugal, entende? A pessoa é usuária aguda. Bom, ela vai para um CRAS da vida, sei lá, né? Aí teria que se pensar onde seria, numa clínica, e ali teria um assistente social, um psicólogo, então ela faria um uso, né? Mas aí nesses casos, Leonel, a gente vai estar falando da pessoa que faz o uso quase compulsivo, não o uso recreativo, Exato, né? A pessoa que faz o uso recreativo de ácido, de cocaína, ela não vai ser. O ácido até eu acho que daria para colocar eu acho que o ácido até daria para colocar, né? Pro time da maconha, assim como os cogumelos, alucinógenos. Acho que daria para trazer mais para cá, né? Eu digo mais assim, as que têm alto poder de vício, né? Como a cocaína, o crack, a heroína e tal. Aí teria que ter uma política, né? Que teria que ser um pouco mais restritiva. De saúde. De saúde pública. Tudo isso estaria dentro, né? Porque até o proibicionismo ele tem um discurso sobre saúde pública, né? Então, eu acho engraçado assim, saúde pública, beleza. Então a gente vai proibir que a pessoa faça o uso de algo que só faz um dano a ela mesma, né? E quanto a isso, a gente faz uma guerra, força uma guerra, por quê? Porque enquanto está na legalidade, esse comércio ele vai sendo numa disputa violenta. E aí a tua pergunta, né, sobre se agora é pior do que já foi. Eu não tenho como fazer essa perspectiva, porque começou faz pouco tempo novamente, né? Mas o que eu posso dizer, eu trabalhei em 2016, 2017, quando teve a explosão de fato. 2016, 17 e 18, foram 3 anos. E que eu acho que isso tem uma relação direta até com a eleição do Bolsonaro, por exemplo. Por quê? Porque o que acontece? A gente teve a partir de 2016, a gente teve um desarranjo entre as facções. E aí, se a gente for lembrar, né, a gente teve, a partir desse período, 2017, 2018, ali, a gente começou a ter essas decapitações em presídios, né? No norte, nordeste. Bom, toda hora tinha alguma rebelião em presídio que resultava em execuções sumárias ali. Então, isso demonstrava, né, disputas entre facções nacionais. O Rio Grande do Sul, as facções nacionais não têm tanta interferência direta, mas eles se alinham de forma correlata, assim, né? Então, se alinham a algum grupo do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas não deixam esse grupo ser o predominante aqui. Do tipo, eles fazem alianças, mas eles não são os cabeças, né? Em outros estados acontece isso. Então, nesse desarranjo, né, a gente começa a ter uma série de execuções até a partir da metade de 2018. Aí, a partir da metade de 2018, antes da eleição, começa uma curva descendente. Mas se a gente for lembrar, a sensação que nós tínhamos em 2018 é que estava totalmente descontrolado. As pessoas tinham medo, as pessoas estavam, os homicídios, meu Deus. E essa sensação de insegurança, de medo, de explosão de homicídios, se a gente for ver todos os dados estatísticos, isso aí, claro que influencia na hora do voto. As pessoas estão toda hora dando tiroteio e roubo e violência, e roubo de veículo e não sei o quê.
E agora a gente quer uma solução. E aí vem o cara que diz, bandido bom, bandido morto, blá, blá, blá. Tá, esse é o caminho. Então, só que daí depois ele tentou surfar nessa onda de que ele era o responsável pela redução dos homicídios que já vinham acontecendo na metade de 2018. Ou seja, ele assume o governo em 2019, na metade de 2018 a curva já estava para baixo. E aí, em 2019, ela seguiu, estabilizou, início de 2020 ela começa de novo a subir no Brasil inteiro. Ao mesmo tempo em que ele começa a flexibilizar o porte de arma de fogo. Daí a gente entra no outro debate. Que nós vamos entrar nesse debate também. Mas enfim, tá na pauta. Só quero trazer assim, essa reflexão. Mas a 2016 a 2018 foi um período muito... Eu me lembro que eu participei de uma força-tarefa porque mataram uma grande liderança do tráfico. E era na porta da nossa delegacia ali. E ele era... A partir dessa morte, a gente tinha uma relação de todas as facções com esse homicídio. Então a gente fez uma força-tarefa, porque daí tinha retaliações. Então matava um, eles retalhavam, matavam outro. Daí matavam outro, depois matavam... Então a gente tinha assim, homicídios diários vinculados, né, a respostas dos homicídios anteriores. Então a gente tinha que ficar indo atrás de quem tinha matado para tentar entender quem tinha morrido, porque tudo tinha correlação. Claro. Então nisso aí já foram 10 assim, homicídios em talvez 2 semanas. Então, eu não sei se a gente vai chegar nesse patamar de novo, mas eu sei que está, de fato, conflagrado e que estamos entrando de novo numa onda de violência extrema aqui no Estado. Infelizmente, né? Infelizmente. Vamos já puxar o gancho do porte de armas, então. A legalização do porte de armas, a gente sabe que agora, com o governo Bolsonaro, isso aumentou de uma forma bem contundente. Queria saber a tua opinião sobre isso e se tu acha que legalizar, assim, de forma expressiva o porte de armas diminui a violência ou não? Eu acredito muito na ciência. Eu acredito em dados estatísticos, pesquisas, eu acredito nisso. Que anda tão mal falada, né? Mas eu acredito. E aí eu sempre faço um desafio para quem defende o porte de arma de fogo, que me apresente uma pesquisa de qualquer país. Não precisa ser do Brasil, qualquer país que traga um dado, diga o seguinte, mais armas, menos mortes, menos violência, menos... Poderia, né? Tem uma pesquisa só, que não é uma pesquisa, foi um artigo num jornal que eles utilizam como se fosse uma pesquisa lá nos Estados Unidos, que fizeram uma vinculação no estado que tinha poucos roubos e tinha mais armas, mas ele não tem um cunho científico. Então, ele é quase uma fake news. Assim. Ele foi publicado mesmo, mas ele não era um artigo de opinião, fez uma correlação sem muito cuidado assim, científico. Todos os dados mundiais, todas as pesquisas demonstram que mais armas, mais crimes violentos. Mais suicídios, mais acidentes com armas com crianças, mais feminicídios, mais... Enfim. Não existe uma correlação de mais armas e uma melhora da segurança pública. Então, para mim, isso, como política pública, ela é muito evidente. E eu vou dizer... eu vou dar aqui, talvez... Em menos de uma semana, há 2, 3 semanas atrás, em menos de uma semana, nós tivemos 3 crimes violentos no Brasil que tiveram uma repercussão, mas que passaram meio pontuais, como se não tivessem relação nenhuma entre si em regiões diversas do país. Mas, para mim, são emblemáticos. Primeiro, são vídeos que viralizaram ou viraram matéria. O primeiro, acho que foi em Cascavel, se eu não me engano. Um motoqueiro o carro fecha a frente do motoqueiro, daí o motoqueiro desce, é um rapaz, deve ter uns 21, 22 anos, e o outro já é um senhor, deve ter uns 60 anos, 50 e poucos anos, e aí eles começam, o que estava na motocicleta, vai lá para cima desse senhor, daí eles trocam um soco, se empurram, não sei o quê, e esse indivíduo estava armado, esse senhor armado, descarrega a arma nesse rapaz no caso da briga de trânsito. Ele descarregou, ele não deu um tiro só, não, ele pegou e descarrega a arma no rapaz deitado no chão. Esse é um caso. Aí o segundo caso, claro, envolvia um policial, mas a arma numa situação de residência. O filho, porque o pai não queria que ele pegasse o celular, ele matou o pai, a mãe, o irmão, deixou o outro irmão ferido com a arma legal. Estou dando 2 casos de armas legais. O terceiro foi uma menina numa escola, que ela começa numa discussão escolar e ela puxa uma arma e põe na cabeça da outra. E uma arma legal também. Aqui em Porto Alegre eu posso trazer outro exemplo de um acidente de trânsito, estava um carro estacionado, o outro carro passou, deu uma arranhada nesse carro, isso aconteceu uns 2 anos atrás. Lá na Zona Sul. Na Zona Sul, no Lami. E aí, o cara bateu no meu carro, não parou, aí foi lá o filho, pegou a arma do pai, a mãe foi junto, eles trancaram a frente do outro carro, pararam, mataram o pai, a mãe, o filho na frente da namorada, na frente do outro irmão. Quer dizer, nitidamente, esses casos demonstram
né, o que acontece com o descontrole de armas de fogo. Sabe que foi, acho que há 2, 3 semanas atrás, eu estava num Uber, voltando, tinha saído para jantar com os amigos, a gente estava voltando, e fizemos aquelas 2 paradinhas, né, do Uber, primeiro na casa deles, depois na minha. Quando eles desceram na casa deles, eu falei para o Uber, o senhor espera um pouquinho até eles entrarem em casa. E logo que eu terminei a frase, eu disse, não que a gente possa fazer alguma coisa, né, mas pelo menos se ver, chamar a polícia e tal. Resposta do Uber, não, claro que a gente pode fazer alguma coisa, porque eu tenho porte-arma. E eu pensei, Jesus amado, eu peço para descer aqui, onde é que eu vou descer? Porque, e super motivado, e foi uns 10 minutos falando como era importante ele ter o porte, que ele tinha sido treinado, porque ele tinha servido, porque não sei o que lá, porque ele ia atirar, porque ele ia defender o Jesus. E eu dentro desse carro. Não, e tem dados estatísticos, né, que demonstram que vítimas armadas têm mais do dobro de chance de serem vitimadas de forma letal do que vítimas desarmadas. Pois é, tem uma outra questão, não sei se é lenda urbana ou não, tá, Leonel? Que o pessoal que é civil, da brigada, forças armadas, etc., prefere, muitas vezes, sair sem credencial, sem arma, sem identificação, se está fora do horário de serviço, por receio de caso ser abordado. Exato. Tem isso. Aqui no Rio Grande do Sul até um pouco menos, mas tu vai para o Rio de Janeiro, São Paulo, é uma regra quase. Rio de Janeiro mais ainda. Porque tem muito essa coisa, né, porque a criminalidade aqui no Rio Grande do Sul ainda tem um certo... Por N motivos, tá? Mas tem um certo... O respeito, ele impera, assim, né? Mas aumenta muito a probabilidade de uma situação fatal, assim, quando tu coloca... Por que a gente tem que pensar? Onde a arma de fogo ela se transforma numa vantagem? Quando tu tem o elemento surpresa. Aí uma arma de fogo é uma vantagem. Se, por exemplo, eu noto que alguém vai me assaltar ali e eu tô com uma arma de fogo e eu abordo aquela pessoa e resolvo a situação, bom, a vantagem é minha. Ou eu já... Agora, se eu tô aqui conversando... Resolve a situação, atira? Não, resolve a situação do tipo no chão e tal. Não, mas é que ele não sabia que eu estava, entendeu? Sim. Eu observei ele antes de... Por isso que a polícia faz operações 6 e pouco da manhã. Porque quer pegar a pessoa meio dormindo, meio... É elemento surpresa. Quem tem o elemento surpresa, via de regra, está com 80% da situação no seu controle. Né? Agora, se eu estou aqui conversando contigo com uma arma na cintura e alguém chega aqui do meu lado, é um assalto, o que eu posso fazer? Toda a minha reação que eu tive... O que a gente pode fazer? Não, o que eu quero dizer, não. Mas pensa comigo. Se eu for tentar sacar uma arma, até ele já está com a arma apontada para mim, entende? O tempo que eu teria é muito difícil. Eu teria que causar uma outra... E aí que começa a acontecer o estresse, porque a pessoa que está ali geralmente está drogada, ou ela está sobre um alto nível de estresse. Qualquer elemento que surgir nesse contexto pode gerar uma tragédia. Né? Não vamos longe. Aquela menina que saiu do Barra Shopping, foi para a parada de ônibus, o criminoso chega, me dá o teu celular, ela se atrapalhou com o celular e tomou um tiro no peito. Sim. Então, aí tu bota uma arma de fogo num contexto desse, olha, é quase certeza que teremos uma grande tragédia. A não ser... Então, quer dizer... As pessoas têm uma percepção equivocada. Elas acham que o simples fato de portar uma arma de fogo, automaticamente elas estão seguras, isentas de ser abordadas. E daí diz assim, mas os criminosos não vão abordar porque tu vai começar a andar armado, eles vão ter medo. Eu disse que interessante. Eu já fui roubado. Em 2007 eu sofri um assalto. Tá? Eu não era policial ainda, não tinha arma, não tinha nada. Mas o que acontece? A forma que eles me abordaram para roubar o carro era como se eu estivesse armado. Eles não partiram do pressuposto, com licença, cidadão, me vê a chave do seu carro, estamos aqui com uma arma de fogo, vamos levar... Não, eles chegam, não quer, mostra aí, e mexe na cintura. Quer dizer, eles partem do pressuposto que tu está armado. O criminoso parte desse pressuposto. Essa ideia de que, todo mundo anda armado e o criminoso vai abordar menos, isso é mentira. E digo mais, quanto mais armas de fogo legais, mais fácil é o acesso de armas de fogo. Isso é economia, né? Conceito básico. Maior oferta, reduz, né, sim, a demanda. A demanda tal, se a demanda permanece a mesma, tu aumenta a oferta, a tendência é diminuir o preço. Né? Aí o que acontece? Tu tem mais armas sendo distribuídas, mais munições, mais armamento, mais não sei o que, distribuído tem mais armas circulando. Tem mais armas circulando. Naturalmente vai ser mais fácil ter acesso, mais fácil ser furtado, mais fácil ser roubado, mais fácil de ter desvio na fábrica, mais fácil de ter acesso no mercado ilícito, porque daí fica mais barato. Ele diz, se tu não me der isso aqui, tem outro lá que também está me vendendo, então daí começa uma... Quer dizer, e aí a gente tem atiradores com 60 fuzis.
hoje. E já existem comprovações que os CACs estão sendo usados para armar milícia e armar facções criminosas. O cara, legalmente, ele é criminoso e tal, e tem um CAC. Por quê? Porque vai flexibilizando. Para a gente entender o que acontece, a gente tem o Estatuto de Desarmamento ainda, ele está vigente. Só que ele é pautado por portarias do Exército. Cada vez que uma portaria daquelas é cortada pelo governo ou alterada, mais vai ficando flexível. Mais vai ficando flexível. E agora a gente tem uma lei no Senado que quer flexibilizar total, daí derrubar mesmo o Estatuto de Desarmamento, que é uma lei que vai ser votada dentro em breve. E aí eu falo para os colegas policiais, né? Tem muitos policiais, não, tem que ter porte e tal. Por quê? Porque durante muito tempo os policiais tiveram dificuldade de treinamento, tiveram dificuldade de ter acesso a uma arma boa, ficavam limitados a Taurus, a Taurus dava problema. Então, quer dizer, criou aquela situação que, bom, pelo menos agora a gente tem bastante arma de qualidade, tem Glock, tem Beretta, tem Sig Sauer, enfim. Só que eu falo para os colegas, tchê, tu prefere abordar, por exemplo, quando tu vai fazer uma abordagem, tu tá lidando, tu saber que aquela pessoa que está armada ou ela é policial ou é criminoso, ou do tipo, ele pode ser policial, ele pode ser um empresário que tem uma arma que ele só tem a posse e não tem a porte, ou ele pode estar indo para o clube de tiro, mas ele está numa situação... Tu entende? Tu começa a colocar 300 possibilidades. E da outra forma também, porque muitas vezes o policial vai abordar, ele não está identificado como policial. Ele tá paisano, ele está civil. Porque a Polícia Civil, Polícia Federal, por exemplo, basicamente vai estar sempre com... Tu não vai saber que ele é um policial, porque é a função fim. Aí eu acho alguém suspeito, vou abordar alguém numa posição aqui, ele vai estar armado, vai atirar em mim. Vão morrer mais policiais, inclusive. Entende? Aí vai perguntar, mas sobre o comércio? Bom, eu acho que o comércio é um outro debate. Uma coisa eu estou falando do porte. As pessoas andarem na rua com a arma na cintura. E aí tu mistura, né? Tu vai colocar álcool. Aquilo que dá problema no trânsito vai dar problema nas armas. Porque o cara não vai deixar de beber porque está armado. Então, se as pessoas estão se acidentando, é porque também vão fazer porcaria armadas, porque vão estar totalmente descompensadas, vão estar com bebida. Então, quer dizer, a gente vai criar um problema assim, gigantesco no país. Mas o ponto-chave é que eu digo é o seguinte, se nós começarmos a achar que cada um faz a sua segurança, isso enfraquece, inclusive, o debate sobre segurança pública. Porque daí não é uma política pública, é uma política individual, né? Cada um resolve o seu. Aí é barbárie, né? Eu acho que a gente caminha para isso. Agora, falando de porte. Bom, de posse, comércio, bom, eu acho que aí é discutível, sabe? Eu acho que tem situações, mora num sítio, mora numa região, né, mais distante, não sei o quê. Bom, eu acho que aí tu até pondera e diz, não, talvez seja necessário ter uma arma de fogo. Eu não sou o cara que, nenhum aspecto. Bom, mas aí tá trabalhando no rol da exceção, da né? exceção, exato, né? Porque senão a gente, não, nunca. Não, eu acho que a gente tem situações que é necessário. Mas, enfim, é só para trazer esse dado. E eu sempre faço um desafio. Cara, me traz uma pesquisa aqui, acadêmica, séria. Pode ser dos Estados Unidos, onde tu quiser, que diga, não, mais armas, menos violência. Aí, até hoje, não vi nenhuma. Eu sempre desafio. Quando eu faço debate, eu desafio. Então, é por isso que eu me posiciono dessa maneira. E deixa eu, aproveitando, te perguntar uma coisa. Tu mencionaste ali a situação do Rio de Janeiro, tá? E aí, fazer um link aqui com o nosso querido, e para alguns nem tão querido, STF. Com toda a questão, com a violência que é muito conhecida do Rio de Janeiro, né? Que a gente sabe que as coisas ali beiram ao estado de calamidade, do caos instaurado, o STF teve algumas intervenções no âmbito de políticas de segurança pública no Rio de Janeiro, determinando que se coloque câmeras, GPS, que se apresente um plano para evitar eventuais excessos praticados pela polícia, etc. Em cima desse relato, eu te faço duas perguntas. Primeiro, como é que tu vê essa questão dessa atuação do STF em relação a escolhas de como são realizadas políticas públicas? O ativismo judicial, né? E a segunda pergunta é como é que tu vê essa situação, se tu vê que é necessário algum tipo de limitação ou de controle maior a respeito da atuação da polícia, se é que ela existe, se é que ela está sendo realizada em excesso. Não, eu acho que tem que ter. São duas perguntas. Eu, inclusive, tenho um projeto nosso aqui em Porto Alegre que é a utilização de câmeras, né, e GPS as câmeras nos coletes, né, e GPS e câmeras nas viaturas da Guarda Municipal, que é o que a competência é essa, né? E eu usava câmera no meu colete, porque eu era um policial, sou ainda, mas estou de licença, né? Um policial operacional. Então, eu fazia 3, 4 mandados de busca por semana, às vezes, né? Às vezes até 2 no mesmo dia e tal. E cumpria prisão preventiva, era operacional, fazia a parte investigativa e a parte operacional também.
E eu comecei a usar por mim a câmera, mas tipo essas GoPro, né? Não essas câmeras assim oficiais, né? Porque eu senti que aquilo ali era... Como a gente lidava muito com homicídios, muito com aí correlação com tráfico e tal, começava a ter aquela situação, às vezes, que tu fazia tudo certo e vinha alguma história que... Ah, mas teve uma tortura, teve não sei o quê. Eu disse, quer saber... Eu vou começar a usar uma câmera. Daí eu disse, não, eu me sentia protegido. Eu disse, sim, para te proteger. Né? Para me proteger. Porque eu disse assim, não, espera um pouquinho. Aí, às vezes, 2, 3 vezes chamaram lá para o procedimento. Não, porque teve... Não, tu tinha que chamar testemunha. Não, olha só. Tava aqui o mandato, entendeu? O mandato estava aqui. O mandato estava aqui. Aqui estava a investigação, aqui o local de crime, está aqui o local que a gente tinha cumprido o mandado, o juiz aqui deferiu, tá as provas, as imagens. Ah, não, realmente. Ah, não, que ela não tinha recebido, não tinha dado o aceite. Tá ok. Mas aí eu disse, não, tem que usar. Então, eu defendo, sim, que a gente tenha que ter câmeras nos coletes, que a gente tenha que ter GPS nas viaturas. Isso serve para o bom policial, né? Para aquele policial que é o cumpridor de leis. Porque por isso que eu penso assim, ó, o servidor da segurança pública ele tem que agir dentro, isso é básico, né, do direito administrativo, né? Ele só pode fazer aquilo que está prescrito em lei. Ele não pode fugir da lei, da Constituição. Agora, ali dentro da lei, ele tem uma margem considerável de atuação. A legítima defesa está lá, entende? É o que eu digo, eu já entrei em confronto armado, acabei baleando o criminoso, ele acabou ficando paraplégico, mas fui em audiência e ok, o juiz entendeu, tinha testemunha, olha, realmente ele se apresentou como policial, pediu para mostrarem as mãos, fez todo o procedimento, os criminosos resolveram que iam agir, tinha testemunha, entendeu? Acontece, infelizmente, faz parte do trabalho, era uma situação de roubo de veículo, ok, mas aí as pessoas dizem, mas o bandido sei o que, cara, a experiência que eu tive particular, eu posso dizer que eu, dentro da medida do possível, me senti respaldado pela lei. Talvez não seja o exemplo de todos, possam ter interpretações diferenciadas. É que algumas pessoas entendem que o simples fato de tu ter respondido um processo, ter que ouvir testemunhas, já seria um excesso da atuação do Estado sobre a atuação policial. E no meu caso ainda, eu fui ouvido como testemunha da prisão dos indivíduos, porque deram 2, né? E aí fui chamado e tal. Então, ali dentro meio que se discutiu isso, mas ficou muito colateral. Porque estava muito bem, assim, desenhada a situação. Então, aí a gente entra naquela questão da excludente de ilicitude da legítima defesa. Aquilo lá é um absurdo. É um absurdo porque é o seguinte, se a gente for ler o que estava escrito ali, susto, medo, surpresa, sei lá, né? Bom, o que dizia aquilo? Se um policial matar um inocente, ele está respaldado pela lei. Era isso que estava sendo dito. Se um policial pegar e matar uma mãe de família, ele só basta dizer, eu fiquei assustado, eu achei que ela ia puxar uma arma. Eu pensei que era isso que estava escrito ali. Eu disse, a gente vai aceitar esse tipo de situação. Eu não estou dizendo que o policial não erre, que é uma tragédia quando ele erra, que ele também destrói a vida dele. Não é isso, que a gente não tenha que ter uma percepção sobre o trabalho policial. Que às vezes a gente vê muito especialista falando e não sabe o que é adrenalina, coisas que tem que resolver em milésimos de segundo, aquilo que um juiz e tal, um promotor vão levar, às vezes, meses para analisar. O policial teve milésimos de segundo para decidir aquela ação, né? Agora, a gente também não pode flexibilizar a ponto de pode qualquer coisa, né? Fica complicado. Então, nesse aspecto, eu acredito assim, que a gente tenha que ter uma ouvidoria externa forte das polícias, né? Onde chegam as denúncias e de preferência, pessoas que tenham uma visão sobre segurança pública, mas que não sejam vinculadas às instituições, né? Porque daí, se não é vinculado à instituição, o corporativismo fica meio paralelo em relação a isso, né? Então, eu defendo as ouvidorias, mas também defendo que tem que ter uma compreensão que, bom, primeiro vamos fazer, né, até todas as garantias que a gente defende também tem que valer para os policiais, né? Porque senão a gente entra num apontar dedo, é sempre errado, às vezes não é. Algumas vezes sim, outras vezes não, mas tem que fazer análise caso a caso, né? Então, eu defendo sim o controle. E em relação a essa atuação do STF, né, que alguns chamam de ativismo judicial, né, ativismo jurídico, enfim, isso para mim, ele representa muito o momento da política do Brasil, né? Então, a gente tem coisas acontecendo em que os legislativos, os executivos não optam por se abster,
E a demanda, ela fica ali rolando, fica ali, e ninguém resolve. E aí vem umas questões religiosas no meio, e aí vira uma zoeira. Aquilo que era para ser um Estado, né, laico acaba virando um Estado neopentecostal, fundamentalista. E aí começam essas questões que algumas vezes tem que olhar para o STF e dizer assim, pá, pelo menos, né, pô, a questão dos fetos anencéfalos, por exemplo. Essa é uma questão que, se a gente dependesse, por exemplo, do nosso Congresso, nunca ia ser votado isso. Nunca iam decidir isso aí. Ou se fosse decidir, ia ser o contrário, né? A própria união estável, né? Exato, inicialmente estável. foi a atuação da Mas STF. é brabo, porque daí a gente fica dependente, né, de 12 pessoas lá, né, 11, enfim, dependendo do período ali, que vai saber, daqui a pouco põe um bando de neopentecostal lá dentro também. E aí eles vão fazer o ativismo. Tu entende? É uma faca de dois gumes, tu fica no limiar. Eu tenho uma preocupação bem grande com essas questões relativas à competência da atuação do Supremo Tribunal Federal em razão disso, até porque o legislativo é o poder eleito para fazer leis, etc., e não o poder judiciário. O que me preocupa é exatamente que, por vezes, acaba sendo um mal necessário. Só que ninguém faz, alguém tem que resolver. Eu penso isso. Pois então, só que é um mal necessário enquanto o STF está decidindo conforme aquilo que eu estou alinhada. Exato. Agora, muda a composição do STF, vão começar daqui a pouco a vir uma série de decisões que, bom, aí eu não estou mais alinhada e não me serve mais o ativismo. Eu acho que a gente tem que sempre dar um passo atrás e olhar a coisa como um todo e não só se me serve naquele momento ou não. É o que eu penso, exato. Mas alguém tem que resolver, né? Fica jogando a batata quente pro outro, alguém tem que resolver, né? É que a gente vota mal, né? Assim, na média, assim... Sabe? Por exemplo, a gente está debatendo coisas que o mundo civilizado já resolveu faz muito tempo e não avança dentro do Congresso, não avança na política. Porque tem uma pressão, não sei o quê, porque vai perder voto, mas porque, sabe? E aí a gente fica girando, né? Uma situação que... E aí as pessoas vão morrendo, as pessoas vão tendo essas situações... Mas é aquilo, né? Por enquanto, a maioria das decisões que dentro do ativismo judicial, são mais progressistas, tem uma lógica ampliativa, ok? Mas a gente tem um risco grave, né? De ter uma ruptura democrática. Porque vamos supor, daqui a pouco um governo, né, de extrema-direita, fundamentalista, começa a botar só ministro com aquela cabeça ali. E aí, como é que vai ser? Aí dá um canetaço, acabou algo que tinham 500 e poucos lá... Mas é complicado. E daí, em relação ao Rio de Janeiro, eu acredito que nós temos um problema grave no Rio de Janeiro, né? Se criou, né? E não é toda a polícia, é óbvio que eu estou falando, mas assim, proporcionalmente, né? Um estado onde a relação miliciana, a relação da polícia com o crime organizado, né? Ele acaba sendo uma proximidade muito grande, porque ali está realmente a guerra às drogas, assim... consolidada, com poder de regiões dominadas por crime organizado, né? Hoje a milícia mais do que as facções, aquelas mais clássicas, né? Do tráfico. Então, são regiões onde o Estado realmente não entra, né? Geralmente nos outros locais tem uma situação conflagrada, mas se o Estado tiver que entrar, ele entra. Por exemplo, não tem área em Porto Alegre que a polícia não entre, por exemplo, né? Quando quiser. Claro, às vezes tem que ter mais respaldo e tal, mas tu vai. Agora no Rio de Janeiro, não, né? Então, tu vê a diferença, né? Eu acho que quando a gente pensa que uma área está dominada, a revelia do Estado, isso é preocupante. E isso tem uma relação também com as relações com a própria polícia. Não quer dizer que é toda corporação, não quer dizer que tem que colocar tudo, né, no mesmo balaio, mas ali a gente tem que ter uma visão e um cuidado maior, né, com as corporações. Mais do que aqui, mas todas as corporações elas têm que ter essa lógica. E eu digo, se eu tivesse na ativa e dissesse, tem que usar a câmera, eu usaria tranquilamente. Ainda sobre a atuação da polícia, tu acha que a polícia perdeu um pouco a sua humanidade? Tu acha que a polícia, enfim, tem cometido muitos crimes? Não, eu acho que... Eu penso o seguinte, né? Nós temos um país violento, um país que tolera... Por exemplo, dificilmente, né, num país que fosse um país que realmente leva a sério essa questão da vida, leva a sério essa questão de direitos humanos, a morte da Marielle não teria gerado uma comoção generalizada, entendeu? Mesmo as pessoas não concordando politicamente com ela. Vou dar só um exemplo aqui. Essa ideia de que, primeira fake news em relação a Marielle, né? Ela era namorada de traficante.
Tipo assim, tá, se fosse, tu entende? Então isso significa que a sociedade ela tem uma leniência, uma tolerância com os abusos, né? Então, tendo essa leniência, a polícia ela é um reflexo do Estado, e o Estado é um reflexo da sua sociedade. Então nós temos um Estado que ele tem como objetivo manutenção do status quo, manutenção da segregação, manutenção da violência, manutenção, né, até a questão de gênero, a questão racial, né, esse racismo estrutural. O Estado ele sustenta isso, senão não existiria, essas questões não existiriam. Então a polícia acaba sendo o braço armado dessa lógica. Então ela acaba tendo uma lógica de eliminação daqueles que não, né, via de regra, né, são os criminosos e tal, mas tem um recorte social, um recorte racial, e é o que eu falo, não estou dizendo que isso é uma regra, não estou dizendo que toda a polícia pensa assim, mas quando a gente vê como resultado que nós temos a polícia que mais mata e a que mais morre, isso é um dado relevante, isso é um dado para ser analisado, e se a gente for ver qual é o corte, o recorte de quem morre, tanto na polícia quanto no confronto com a polícia, então quando o policial morre ou quando, né, aquele que estava em confronto com a polícia, muitas vezes não é criminoso, mas vamos chamar de criminoso, né? Quando vai ver os dois que morrem, via de regra, são negros e pobres, dos dois lados. Então, eu penso nesse sentido, sabe? É uma reprodução e uma sociedade, se ela não tivesse, se esse racismo estrutural, se essa violência de gênero, se esses aspectos não tivessem colocados ali, a polícia, o Estado de forma geral, o Judiciário, o Ministério Público não agiriam da forma como age. Não fariam as decisões que... Entende? Não seria tolerado isso. Por exemplo, câmeras, o resultado das câmeras dizendo que reduziu, e às vezes, em alguns locais, 60% a 70% a letalidade policial, isso seria um dado visto de, não, pera um pouquinho, todo mundo tem que usar câmera, porque está funcionando. Claro. Não, aqui no Rio Grande do Sul tinha uma lei de utilização, que era até a do Luciano Genro, utilização de câmeras nos coletes, e foi derrubada pelo governador Eduardo Leite, que em tese é um cara progressista no papo do LGBT e tal. Ele vetou a lei, né? Mandou a bancada dele lá votar contra. E eu disse, qual é o interesse disso? Qual é o interesse de não ter esse tipo de controle? Então quer dizer que a gente tolera que, se eu tenho um dado fático que reduz homicídios, que melhora a atuação da polícia, que os policiais se sentem respaldados, e eu não quero isso, é porque tem algo por trás que a gente não está entendendo, uma tolerância a alguns abusos que podem estar acontecendo. Essa é a leitura que eu faço, né, dessas questões. Tá lá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tá com essa camiseta antifascismo, e vi em algumas outras lives, e tu sempre aparece, sempre não, mas muitas vezes com essa... 99% das vezes. Bom, é um vereador de esquerda, pelo PT, e é um policial. A gente falou no início, policial civil, no início da questão da polícia muitas vezes ser vista como mais autoritária, muitas vezes ser vista por algumas partes da sociedade como uma instituição um pouco mais à direita, digamos assim. Ela é conservadora. A polícia é conservadora. Muitas pessoas dizendo que a polícia é fascista, é autoritária. Já discordo do fascista, mas... Não estou dizendo que seja a minha opinião. Estou falando de que a gente escuta muito isso. Uhum. Que vem muito da questão da ditadura, né? Aquela polícia mais autoritária, enfim. Assim como tem quem diz que os esquerdistas são os baderneiros, são os maconheiros, são os vagabundos, enfim. Como é que a gente faz... No teu caso, como é que tu fazes esse diálogo? Eu sou um policial civil e eu sou um vereador petista. Não é fácil, porque um policial de esquerda, ele vive num não lugar. Dentro da polícia, ele é mal visto que é de esquerda, e fora da polícia, pela esquerda, ele é mal visto que é policial. Ele é policial. Uhum. Então, a gente não tem muito... E isso não é um caso específico meu, né? Isso é de todo policial. Tem vários policiais progressistas. Mas eles não falam nada, porque eles... dar a cara a tapa, eu vou ser prejudicado aqui dentro, lá fora ninguém vai segurar por mim, então é tudo recuado. Mas tem, né? Tem bastante até. Dependendo do estado, dependendo da instituição, tu consegue ter um grupo progressista. Não digo que seja um grupo de esquerda revolucionário, não é isso, mas o cara é progressista, o cara tem uma ideia do tipo, não, pera um pouquinho. Até porque tem uma distância, né? Mas eu quero dizer assim, o problema é que a nossa polícia ela é um reflexo de 67. Esse sistema policial, quer dizer, é um reflexo histórico desde a Constituição, mas assim, esse sistema que nós temos hoje, com a prevalência da polícia militar, com a subordinação, né, como força auxiliar do Exército, tudo isso que nós temos, não temos carreira única, né, nós temos 2 entradas, tudo isso, para mim, são problemas, não ter o ciclo completo, isso é de 67. E isso era pensado pré-68, pré-AI-5,
era pensado justamente para ter um controle centralizado dentro das Forças Armadas e um controle centralizado dentro do governo ditatorial. E aí a gente vai em 88, temos a nova Constituição, promulgamos, e no final mantivemos o sistema policial da ditadura. E não fizemos comissão na verdade, não fizemos depuração, não fizemos nada. Simplesmente pegamos aquela polícia lá e jogamos para dentro da democracia. É óbvio que isso vai gerar a longo prazo um processo de ruptura, porque a lógica estruturante ela permanece na ditadura. Mas a sociedade, em tese, estava no momento democrático. Estava, né? Porque o Brasil nunca teve, né? Foi o período mais longo, foi esse até 2016, né? Até o golpe da Dilma. Aí entra uma discussão mais profunda. Então, isso reflete nas relações da polícia com a sociedade. Porque as demandas começam a vir nos movimentos sociais, as demandas de trabalhadores e tal, e a polícia vai ser o braço, como eu falei, braço armado do Estado que quer manutenção do status quo, e os movimentos sociais vão se chocar frequentemente com isso. Frequentemente vão entrar em choque e aí vão lidar com a polícia de choque, via de regra. Porque daí é quem... Só que as pessoas pegam esse confronto e fazem um recorte muito, né, particular. Na polícia, não sei o quê. Agora, eu dou um exemplo particular. Eu, em 2016, estava na frente da Assembleia Legislativa tomando pau dos brigadianos junto com um policial civil, policial penal, brigadiano, apanhando os próprios brigadianos e a gente se batendo entre nós mesmos. Então, quer dizer, bom, aí como é que tu explica isso? Não é raro, tu vai ver, em Minas Gerais tem uma troca de tiro entre os policiais, uns defendendo o governo lá, que estavam trabalhando, e os outros que estavam se manifestando. Então, tu começa a ver que, bom, talvez as coisas não sejam tão homogêneas. Bom, proporcionalmente, em termos estruturais, sim, mas a gente não pode confundir a estrutura com o indivíduo. O indivíduo, ele sai dali, ele vai para casa, ele vai tomar cerveja, ele vai conversar com os amigos, ele vai no cinema, ele vai no supermercado, ele vai conversar. Ele não é a instituição, claro que ele está dentro de uma instituição que vai mais ou menos moldar, mas ele não pode ser confundido. Às vezes a gente confunde. Ele faz parte daquela instituição, automaticamente, então ele pensa A, B, C, D, E, F, G, H, e só é isso aqui. Bom, boa parte até pode ser, porque procura aquela profissão para aquilo, é moldado de acordo, sim, mas boa parte não é. E tem um problema, né? Chamar a polícia de fascista, se nós estivermos... Porque eu digo assim, para mim, nós temos um governo fascista, mas não vivemos no Estado fascista. A gente tem essa diferenciação. Porque se nós vivêssemos no Estado fascista, a gente não estava falando aqui agora. Não... E se a polícia fosse fascista, estava todo mundo morto. Se tivéssemos o fascismo, digamos assim, a estrutura... Sim, instituído, por exemplo, eu estaria morto. É óbvio, é só a gente ver nas ditaduras e todos... Não precisa nem ser fascismo, quando a gente está num período realmente... Não é de ditadura. E se fosse fascismo, mais ainda. Eu acho que a gente caminha, a gente corre o risco. Esse debate a gente jamais poderia estar tendo. Jamais poderia estar tendo. Daí quando diz, a polícia é fascista. Cara, aí eu pergunto, a polícia é fascista, legal. Então eu vou te perguntar o seguinte, quando tem um feminicídio, matam uma mulher, quem é que investiga? Na morte da Marielle, quem está investigando? Quem é que prendeu os assassinos lá do Beto no Carrefour? Quem é que indiciou ele? Quem é que fez a investigação? Quem é que investiga os crimes de racismo aí agora? Quem é que investiga o crime do ECA, lá, criança e adolescente, do pauta de direitos humanos, do idoso? Então talvez a gente tenha que começar a pensar, não, tá, o que a gente precisa? Bom, tem uma lógica democrática de redemocratização, uma mudança estrutural, uma reforma necessária, né? Nós temos que pensar que tipo de polícia a gente quer agora. Dizer que toda polícia fascista, bom, daí não... Eu digo, no mundo real não vai bater. Não vai bater. Eu já consegui, através da polícia, a prisão de um neonazista. E indiciamento de outros vários, entende? E aí tu pode ver, por exemplo, lá na Câmara, lá, toda vez que a bancada negra é atingida, vão na delegacia, a delegacia dá uma resposta lá. Então fica complicado, porque daí a polícia é isso aqui. Bom, mas tu está generalizando algo que no mundo real já está te demonstrando que não é bem assim. Agora, temos problemas de abuso? Temos grupos ali que são mais violentos dentro das polícias, né? Departamentos, vamos chamar assim. Tem problemas, tem. O racismo estrutural impera, sim, seletividade penal, bom, isso é um problema até do direito como mais amplo. Como um todo, é verdade. Não é só da polícia. Porque senão a gente começa, polícia. Então tá, tira a polícia. Vamos pro Congresso. O Congresso é ok também? Não, tu vai dizer, não, pois é, a maioria é branca, a maioria é racista. Então tá, vamos pro judiciário então, como é que é? Vocês estão julgando legal? Não, realmente, quando é o mais pobre, eles pedem a mão. Aí o Ministério... então a gente tem um sistema todo e a gente fica só focado naquilo que é mais evidente porque está em contato mais direto. Não quer dizer que ele não seja autoritário, que ele não tenha... Mas isso é uma questão estrutural do Estado. E a polícia é a parte mais evidente, armada e mais violenta, é óbvio, né? Sim, porque a polícia acaba se confundindo com a questão da violência física, né? Aquela que salta mais a questão aos olhos. Exato.
Falando um pouquinho dessa questão de tolerância, de intolerância, tu mencionaste aí eventuais confrontos, a questão das manifestações na Câmara e tal. Tu foste parte, vamos dizer assim, de um episódio que teve aí durante a pandemia, não me lembro se foi na Câmara dos Deputados, ou na Assembleia, perdão, na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Vereadores. Agora acho que foi nos vereadores, né? Fui eu que fiz tudo aquilo lá. Bom, então vou mudar a terminologia. Tu foste protagonista. De um evento que teve grande repercussão ali, que estava se votando alguma questão do passaporte vacinal, alguma coisa assim. Conta para nós um pouquinho esse desenrolar, que aí, a partir disso, eu quero pontuar contigo algumas questões de tolerância e intolerância. Era uma emenda a uma lei que tinha como objetivo a liberação de atividades esportivas. E aí se tinha a exigência de passaporte vacinal para as atividades esportivas, naquele momento que estava se reabrindo, né? E aí o debate sobre isso. Tinha uma manifestação na Assembleia Legislativa um pouco antes. Na verdade, tinha tido ia-se votar esse projeto uma sessão antes, ou seja, na segunda-feira. Já tinha dado uma discussão forte com esses manifestantes na segunda-feira, mas aí não foi votado o projeto. Então se sabia que eles voltariam na quarta-feira, que o projeto ia ser votado. Bom, vocês tinham ido segunda-feira, eles iriam quarta-feira novamente. E na quarta-feira eles já tinham articulado vários ônibus que vinham para a Assembleia Legislativa, porque ia ter um debate sobre passaporte vacinal na Assembleia Legislativa. Então eles já estavam lá de manhã se manifestando de forma violenta. E a suástica, que é o ponto central disso, já estava lá na frente da Assembleia naquele dia de manhã. Então, quer dizer, tudo aquilo que aconteceu dentro da Câmara Municipal de Porto Alegre já era esperado que aconteceria. E quando esse grupo chega, eles são completamente... Não existe controle de metais, não existe controle de entrada. Eles só tem que dizer, eu vou lá no plenário. Pega lá um dado básico ali na mão e por isso, eu vou no gabinete da vereadora tal e tal. Bom, como é que aconteceu a função? O vereador Janta sobe na tribuna, e o Janta é da base governista, não é de esquerda nem nada, mas ele faz um discurso contundente a favor do passaporte vacinal. E ele começa a ser agredido pelos manifestantes, começam a xingar ele, não sei o quê, e com cartazes, e com bandeira, e grito, e dedo na cara, aquela coisa. E lá no meio disso levanta uma suástica lá dentro da Câmara. E aí gera uma comoção dentro dos vereadores. Tem uma suástica, daí começa, tem que tirar essa suástica. E o presidente da Câmara, no momento, que é o Sequim, que era líder do governo, estava como presidente. Agora ele é presidente, né? Mas na época ele estava substituindo o presidente. E ele diz, eu exijo que seja retirada essa manifestante com a suástica e tal. Aí todo mundo aplaude, legal. Só que os guardas municipais... Tinham 2 guardas municipais só lá dentro. E eles eram entre, talvez, 15, 20. E eu vou para lá e eu digo pro guarda municipal, que é o segurança, que eles fazem segurança lá dentro, eu disse, olha, tem um crime aqui, tem uma suástica, isso aqui é crime de racismo, a pessoa tem que ser identificada, tem a prova aqui, materialidade, eu quero essa prova, eu quero a identificação dessa pessoa e eu quero que ela seja presa. Pelo menos a gente vai registrar um boletim de ocorrência. E os guardas municipais, não, que isso, volta lá para dentro. Eu disse, não vou voltar lá para dentro. Não vou voltar lá para dentro, tem um crime acontecendo aqui, eu quero a identificação dessa pessoa. E não. Sim, poderiam até ser presos em flagrante. Exato, não, é o que eu estava querendo, só que eu não sei, se eu não tiver, eu sozinho, com 20 pessoas, não tem como. E aí eles ficaram enrolando, nisso a mulher foi embora. A que estava com cartaz. E eu disse, mas pera um pouquinho, acabei de pedir a identificação dela para a gente fazer o registro, levar ela, né, em flagrante aqui, e eu tenho a materialidade, e daí ela tinha passado o cartaz para um segundo, que era o líder deles, que era vinculado a vereadores, já tinha sido CC da prefeitura. E ele esconde o cartaz e eu disse, não, eu quero o teu cartaz. Não vou te dar. E aí começa a pancadaria toda aquela que depois todo mundo viu no vídeo, que é empurra daqui, soco dali, não sei o quê. Mas é a partir dali, porque houve uma resistência, né? Houve um crime. Tu chegou a tentar tirar o... Não, eu arranquei. Tá. Não, eu arranquei. Todos aqueles empurra, não sei o que, se for ver, eu tô lá no meio. Porque daí eu fui pra cima deles, daí era eu, só que os guardas municipais, ao invés de vir juntos, me puxavam, e eu disse, não, vai tocar em mim. Aí era eu contra os guardas e contra os caras. Aí, claro, começou a vir outros vereadores, daí o Janta teve o dedo não sei o quê, aí o Robaina, bababá, e aí começa aquela pancadaria ali, mas se tu for ver na linha de frente ali, era eu consegui pegar o cartaz, e aí começa aquela situação, e daí teve a agressão às vereadoras negras. E aí também foi comigo, que daí quando ela estava saindo eu fui lá e mandei identificar, e aí mandei prender, e ninguém nem aí, só tinha 2 guardas municipais que estavam trabalhando. Bom, a gente até mandou depois para a delegacia que eles diziam, tem vídeos deles indicando para os manifestantes como é que eles tinham que agir. Não, depois tu faz um boletim de ocorrência. Eles estavam tipo assim, tinham 2 e os 2 eram deles. Ou seja, todo
o circo estava montado para dar problema. Para colocar aquela situação de vulnerabilidade dos vereadores. Quer dizer, eles não tinham nenhum compromisso com a legalidade, um compromisso institucional independente do ponto de vista deles. Né? E aí foi lá, se for ver os vídeos, lá tô eu gritando com a mulher, aquela que... o troço virou... Não, daí virou soco na cara, aí virou uma pancadaria generalizada lá dentro, e não chegou nenhum reforço, nem da brigada, nem da guarda municipal. E, na verdade, assim, calculando, os vereadores de oposição, que são 10, estavam em desvantagem numérica contra os 20 e poucos manifestantes. E começou a chegar mais gente, porque estavam na Assembleia e começaram a ir para lá. Então, tu ia para frente da Câmara, tinham vários. E aí um deles, inclusive, foi um dos que se manifestou. E é o mesmo grupo. Se vocês forem lembrar o que aconteceu lá no Parcão, aquela cena de enforcamento no Parcão, com a roupa da Ku Klux Klan, eram os mesmos que estavam antes na frente do Palácio Piratini, falando o trabalho liberta, que é aquela frase que está nos campos de concentração, que também deu uma baita repercussão, que eles queriam intervenção militar, fechamento do STF, que o Leite fosse deposto. É o mesmo grupo. É o mesmo grupo que estava lá na Câmara naquele dia. Esses grupos de Telegram, negacionista e tal. E me processaram. Eu fui processado porque eu denunciei o fato lá da Ku Klux Klan do Parcão. Agora eu tive um processo. Anteontem eu tive uma audiência de conciliação e disse, não tem o que conciliar. Não vou conciliar com vocês. Né? Eles foram indiciados pela Polícia Civil, né? Pelo crime de racismo. Eu não tenho problema nenhum. Fui eu lá, fiz mesmo. Entendeu? Agora, eles têm essa situação. Então, a gente tem atuado muito contra esses grupos aí. Né? Eles se incomodam bastante. Né? Tu acha que essas posições, elas sempre existiram, mas tu acha que elas estão mais salientes agora com esse governo? Com certeza. Não é por acaso esse crescimento de 270% de células neonazistas a partir de 2019. Isso não é à toa. Né? Isso tem muito a ver com o que a gente chama de dog whistle, né? O apito de cachorro. Quando o Bolsonaro ele diz 2, 3 frases, Deus, família... Cara, isso é uma senha, entende? Que já está lá nos grupos integralistas, grupos neonazistas. Aí quando vai lá o assessor faz lá o WP, lá o White Power, pô, é outro sinal. O cara pega um copo de leite, tô tomando um copo de leite, tá aí. Cara, isso é uma senha, isso é um símbolo. Né? Ele está se movimentando com um grupo que diz, isso aqui é dos nossos, entende? E essas pessoas elas começam a usar outras simbologias que internamente são compreensíveis, mas para quem é leigo não são compreensíveis, que tem o mesmo efeito da suástica, mas eles não usam a suástica, eles usam o sol negro, eles usam o símbolo da SS, eles usam a rua nodal, eles usam outros símbolos. 88, 1488, aí o que acontece? Eles estão, se tu for agora no Facebook, tu vai achar a rodo. Se tu for agora naquele VK, que é um site russo lá, que é igual ao Facebook russo, que tem menos controle, seria o similar do WhatsApp e Telegram, mas é a rodo, coisa material de nazismo, neonazismo. Tá, etc. mas vamos lá, Leonel. Por trás da justificativa legal, vamos dizer assim, que se apresenta via de regra pelas pessoas que exibem a suástica, que tem um discurso de supremacia de determinadas pessoas sobre as outras, de intervenção na questão de gênero, enfim, todas essas questões, via de regra, essas pessoas utilizam o argumento de que elas estariam protegidas por um direito humano, né? Na verdade que tem que ser dita, né, que é um direito humano, da liberdade de expressão. Que elas poderiam, então, ter essas manifestações, porque a liberdade de expressão protegeria esse direito. E aí a gente entra naquela discussão de até que ponto tem que se tolerar aquela pessoa que é intolerante. Daí um discurso de... Aí é Popper, né? Aí é exatamente, né, a questão que o Popper traz, que é que a gente deve ser intolerante com os intolerantes, né? Porque se tu permite que a intolerância se torne uma regra, ela vai simplesmente engolir aqueles que têm divergências. Né? Sim, porque aí o intolerante vai acabar acabando com o tolerante. Exatamente. Porque uma coisa é eu tolerar... Por exemplo, eu sou uma pessoa de esquerda, acredito... E eu nem me coloco, às vezes, como socialista, nem comunista. Me coloco como um defensor do estado de bem-estar social e tal, que eu acho que é o viável. Eu não sou um utópico. Eu acho assim, no mundo prático, pelo menos durante a minha vida, eu acredito que isso seja viável. É assim que eu penso, né? Claro... o que eu falo, eu sou marxista até a futurologia do Marx, né? Futurologia que eu digo assim, toda a análise dele do capitalismo eu concordo, mas quando ele vai para a revolução socialista, que depois leva ao comunismo, eu acho utopia, eu acho show, mas eu acho assim, pouco viável no mundo real. Mas enfim, isso é outro debate. Mas eu quero dizer assim, o Popper traz esse debate sobre isso, né? Ele diz, olha,
Se a gente vai tolerar... e isso aconteceu com o nazismo, né? Foi se tolerando. Não, mas é liberdade, isso não dá nada. Deixa ele falar, deixa ele fazer, mas não é com a gente. Tem todo aquele poema, né? Primeiro eles vieram pegar. Não é com a gente. Não é comigo. E aí quando vieram me pegar, levaram ninguém os judeus, levaram não sei isso. Lá. É do Brecht, eu acho. Dizem que tem algumas variações, né, de quem é a autoria. Mas, assim, o que eu penso em relação a isso? Se a gente tolerar absolutamente a liberdade de expressão for um bem absoluto, bom, então vamos começar a defender também homicídio, vamos começar também a defender, sabe, espancamento, vamos começar a defender um monte de coisa absurda. Pedofilia, abertamente, não, é legal até, sabe? A gente vai tolerar isso? É o mesmo princípio, porque a nossa legislação considera o racismo crime, né? O racismo, o neonazismo, a apologia, acho que é uma lei muito... Embora seja um crime que é altamente tolerado, as pessoas toleram absurdamente. É o meu exemplo, eu digo assim... Antes da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, criada no final de 2020, eu consegui uma condenação por crime de racismo. Isso é uma coisa praticamente inédita. Condenação por crime de racismo. Tu consegue, às vezes, por injúria racial, porque como é pessoal... Eu até acho que não deveria existir injúria racial. Acho que deveria ser tudo crime de racismo. Injúria racial é uma bobagem criada para tentar amenizar... O crime de racismo. O crime de racismo. Na verdade, é isso. Porque a maioria tu vai ter que é injúria racial. Né? Agora, enfim... Eu consegui a condenação em 2018 de um supremacista que atacou um frentista haitiano em Canoas, em 2015, com um vídeo, viralizou, deu mais de 1 milhão de visualizações, deu CQC, enfim, virou... Mas eu, para conseguir a condenação, eu tive que... Dentro da minha instituição, o boletim de ocorrência que eu registrei desse caso foi perdido. O inquérito foi perdido. Olha só. Eu tive que ir no Ministério Público Federal, porque eu tinha um professor do mestrado, que era procurador, que é procurador ainda, do Ministério Público Federal, e falei para ele, olha, tu vai ter que me ajudar, porque é o seguinte, a minha instituição deu a mínima. Eu fiz todo o procedimento, daqui a pouco eu vou ser até processado pelo autor, porque do tipo, eu expus ele, botei nas redes sociais, falei que o cara, dei a resposta, ele vai dizer, olha aí, abuso de autoridade, sei lá o que ele vai fazer. Ele pode até me demitir, porque a minha instituição pegou e sentou em cima do BO. Aí meu professor teve que ir lá, procurador, acionar a Polícia Federal teve que acionar a Polícia Civil. Eles me pediram tudo de novo que eles tinham perdido. Quer dizer, tamanho desdém. Aí eu consegui no judiciário a condenação dos 2 autores em 2018 por crime de racismo. E quem sabe, é difícil pra caramba tu conseguir condenar alguém por crime de racismo. E aí, depois teve um festival neonazista em 2019 que eu denunciei também, os caras me ameaçando de morte. A polícia cumprindo o mandado de busca e apreensão para os caras que me ameaçaram, eles conseguiram meu WhatsApp, conseguiram meu endereço, áudios que eu passava em grupos da polícia voltavam para mim, ou seja, eles tinham vinculação com policiais. E o inquérito que eu fiz contra o festival, com todas as provas, com camiseta, suástica, tudo, assim, era uma orgia, não deu em nada, sabe? E eu sendo ameaçado, com o procedimento da corregedoria que os neonazistas tinham feito contra mim. E aí, graças a Deus, né? Não que eu acredite em Deus, eu não acredito em Deus, mas... não acredito nem desacredito, mas enfim. Felizmente, nós tivemos a criação, no final de 2020, da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância. Como é que ela está funcionando, Leonel? Contei para quem está assistindo, enfim, como é que funciona. É uma delegacia especializada em crimes de intolerância e em crimes de ódio. Então, ali, os crimes de LGBTfobia... crimes de intolerância religiosa, racismo, crimes contra pessoas com deficiência, são direcionados para essa delegacia. E aí eles têm uma equipe especializada só nesse tipo de investigação e, enfim, fazem um trabalho, claro, é uma delegacia ainda pequena, etc., mais restrita à região metropolitana, principalmente Porto Alegre, mas nós já começamos no estado a ter cartórios. Então, mesmo em delegacias que não são especializadas, tu tem um pequeno departamento ali dentro que vai lidar com esses crimes. Assim como estão acontecendo também com direitos dos animais, maus tratos e tal, tem cartórios especializados, ou violência contra a mulher, etc. Então é isso, as pessoas que sofrem esses crimes vão para lá, então é um atendimento especializado, isso faz uma diferença brutal. Porque se não vai para uma delegacia distrital comum, o que acontece? Roubo, furto, não sei o quê, e vai entrando aquele... E o cara, isso aqui é bobagem, que racismo, que isso é os vizinhos se xingando, sempre cai nessa, sempre cai nessa. E aí com a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância que eu falo, por exemplo, teve aquela violência lá contra o Douglas Silva, do BBB,
Foi a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, e foi um trabalho que eu fiz de identificação junto com o Exupério, que é um militante dos Estados Unidos, que é brasileiro, mora nos Estados Unidos, a gente se comunica, assim como a Adriana Dias, que é uma pesquisadora da Unicamp, a gente se comunica, a gente tem um grupo, né? Aí a gente fez a pesquisa, identificamos quem era, chegou em Novo Hamburgo, conseguimos um mandado de busca e apreensão, conseguimos a prisão do Israel, que atacou a vereadora Beni, lá do Rio de Janeiro e tal, também identificamos quem era, ele começou a me ameaçar, não sei o que, eu fui lá na casa dele, até antes, aí depois a polícia foi lá e prendeu ele. Então, claro, são coisas distintas, né? A polícia faz um trabalho, não tem nada, não é vinculado à minha pessoa, mas eu forneço, a gente já entregou 4 dossiês com mais de 40 neonazistas abertos, assim, nas redes sociais. Tu tá atualmente sofrendo ameaças de morte, toda né? hora, toda hora. Isso que deu agora essa repercussão, na verdade, a gente tem semanalmente aquilo ali. Só que às vezes chega num patamar um pouco mais que tu diz, não, a vibração tá um pouco diferente. Mas é semanal, tanto é que depois disso aí eu já recebi umas 3, 4 mensagens. Em italiano, não sei o quê, em outras línguas, de outro país, daqui, porque eles têm uma rede muito grande, né? E não sei se vocês se lembram que tinha o Nikolai Nerlin, que tinha vindo da Alemanha. Ele veio da Alemanha, ele era condenado por crime de neonazismo lá na Alemanha, crime de racismo e tal, ele negava o Holocausto. Ele veio para o Brasil, foragido de lá, foi para o Rio de Janeiro e começou a circular. Daí começou a dar um monte de matéria jornalística. O neonazista da Alemanha, não sei o quê. E ele foi parar em Pomerode, Santa Catarina. E aí começou a rolar uns vídeos, eu identifiquei o vídeo e tal, postei quem era aquela pessoa, consegui a identificação da pessoa que estava com ele no vídeo. E era um morador de Pomerode, que estava dando resguardo para ele. E aquilo foi para a rede social e foi, resultado. Ele voltou para a Alemanha, o Globo entrevista ele. Aí o Globo entrevista, por que tu voltou para a Alemanha se tu estava aqui? Aí ele falou, os antifascistas estão muito organizados, é uma vergonha para o Brasil. Daí depois ele manda num Telegram, dizendo o seguinte, aquele rato do Leonel Hadi prejudicou o meu amigo lá. E aí agora eu tive que voltar para cá e o cara tá prejudicado, porque claro, as pessoas neonazismo e tal, começa a ter uma comoção na cidade e tal. Então, para ver, né, essa atuação assim, ela gera uma reverberação. Porque eles estavam muito acostumados a ser ofensivos, né? Ofensivo, e daí sempre, eu sou vítima, recuando, eu sou vítima. Agora, quando tu começa a partir de uma lógica de ser ofensivo, do tipo expor, faço BO, tenho mandado, isso começa a mudar, o jogo começa... Eles não estão mais numa lógica de ofensa, eles têm que ficar recuados, eles têm que começar a reduzir a intensidade. Porque daí a gente consegue ter infiltrações em vários grupos deles. E eles começam a cuidar o que vão falar, eles começam a dizer, não dá para usar aqui, daí eles não começam a saber quem é quem. Mas eu confiava nesse cara, será que é ele que está levando as informações? Quem é o infiltrado? Tu cria uma comoção ali dentro. Então isso incomoda muito eles, né? Incomoda muito. Só que eu digo o seguinte, eles têm acesso a armas de fogo, eles têm acesso a policiais, ou seja, eles também têm acesso a órgãos de segurança. A gente não pode menosprezar. E tem vários grupos diferentes entre si, né? Tem desde os incel, que são os celibatários involuntários, até os caras de clube de tiro, passando por aquelas gangues mais clássicas de skinhead, que a gente conhecia da década de 80 e 90, os carecas e tal. São vários grupos, mas todos eles com potencial grande de ter uma grande tragédia. E eu acredito que até 2023 a gente vai ter uma tragédia em escola, cinema, essas coisas de lobo solitário. Sabe? Chegar um guri louco lá, porque eles têm grupos de Deep Web, e a gente já conseguiu. Já tiveram 2 mandados lá do FBI, que acionou a Polícia Brasileira. A Polícia Brasileira cumpriu mandados, tem 2 pelo menos, um em Novo Color, aqui no Rio Grande do Sul, e outro lá em Brasília, de jovens que estavam já programados, organizados para fazer atentados em escolas. E iam transmitir ao vivo para esses grupos, porque eles trabalham com gamificação, né? Então, do tipo assim, a tua missão agora é, sei lá, matar um cachorro. Mostra pra gente. Aí o cara abre o celular e mata o cachorro. Tua missão agora é te automutilar com o nome do grupo. Aí o cara vai lá, abre, o cara venceu. E as pessoas fazem, gente. É esse nível que a gente está lidando. E aí, entre isso, vai entrando o discurso neonazista, vai entrando pedofilia, vai entrando uso de drogas, vai entrando um monte de coisa, e os caras vão se sentindo pertencente a um clã, a um grupo. Entende? Que são pessoas que, de repente, nas suas inter-relações são frágeis, não conseguem, mas no mundo virtual elas se sentem poderosas e querem ser exemplo. E aí se motivam a fazer esses atos, assim, extremos, né? Eu tenho muito receio, eu já alertei, eu disse, olha, infelizmente, espero estar errado, mas assim, eu acho que até 2023, por aí, a gente vai ter um negócio desse. Porque são muitos grupos, muitos jovens, muito acesso à arma, tu entende? É assustador, né? Tomara que tu estejas errado. Tomara. Tu presides, né, no partido, o grupo
contra o neonazismo, né? Isso, agora eu sou o presidente do Núcleo de Combate ao Neonazismo e Fascismo, né, do Partido dos Trabalhadores, é um grupo recente, mas a nossa lógica é utilizar o setorial da segurança pública do partido, que a gente tenha pelo menos em cada estado um representante ali da segurança, ou pelo menos tenha vinculação, não precisa ser policial, né, mas alguém com vinculações que a gente possa acionar quando tiver alguma informação, porque a gente recebe muito através dos nossos números de WhatsApp, inbox de Twitter, Instagram, toda hora tem alguma informação. Olha aqui, olha esse perfil, olha o que essa pessoa falou, olha, entende? Só que às vezes é, sei lá, do Acre, às vezes é do Amazonas, e aí tu não tem braço, né? Quem é que é lá, tu não sabe. Então a gente quer criar uma rede que a gente consiga acionar uma pessoa lá que ela possa dar o encaminhamento, né? Pra gente tentar arrefecer essa situação, né? Falando ainda um pouquinho da questão da intolerância, e quero fazer um link com a questão do universo feminino, vamos dizer assim. A gente já teve aqui conversando conosco um trans, e ele, inclusive, nos explicou que a tolerância com os homens trans é muito maior do que com as mulheres trans, em razão da questão do feminino. Eu me corrijo se eu estiver errada, mas tu encabeçou, não sei se o PL é teu e etc., uma questão referente à distribuição de absorventes, etc., para as mulheres. Para as pessoas que menstruam. Isso, exatamente. Exatamente. Obrigada pela correção. Perfeita correção. Obrigada pela correção. E por que eu estou fazendo esse link? Queria que tu explicasse um pouquinho para nós como é que se deu isso e tal, até porque é um PL que veio de um homem, né, por uma questão que é muito individual das pessoas que têm uma estrutura biológica de mulheres, vamos chamar assim, né, e que, por conta disso, é um assunto que é tratado com uma série de tabus, de cuidados. Nós não podemos falar que as mulheres, enfim, a estrutura ginecológica de uma mulher menstrua e etc. Explica como é que isso se deu, como é que foi a repercussão? Esse é um projeto, na verdade, pensado pelas mulheres, né? Eu só encabecei, assim. É o que eu penso assim, ó. O mandato, ele não vou te dizer que tu não está no teu lugar de fala. Não. Não, mas é que eu penso o seguinte, ó. A política representativa, né? Eu poderia dizer por que eu estou na política hoje. E não foi um projeto de vida, nem um objetivo pessoal. Quem acompanha mais ou menos, um dia a gente pode falar sobre isso, que é uma história longa, assim, uma história de perseguição, de necessidade, bom, enfim. Mas o meu objetivo nunca foi entrar na política com um objetivo particular meu, isolado, como indivíduo, né? Sempre foi um objetivo de combater algumas questões e que a gente tivesse uma representatividade coletiva, mesmo sendo um mandato individual, porque a gente sabe que aí a gente vai debater os mandatos coletivos, né? Os coletivos que se candidatam e tal, as candidaturas coletivas. Mas, enfim, lá para o TRE o que importa é que é um CPF. No final das contas, é a candidatura fulana, e não tem. O resto tu pode fazer o floreio, mas, enfim, mas esse é outro debate. E dentro dessa lógica, o que a gente fez, né? A gente criou uma série de compromissos durante a campanha pensados por diversas pessoas de diversas áreas e diversas características. Por exemplo, no nosso gabinete, o nosso chefe de gabinete é LGBT, e é um dos principais militantes da causa LGBT. Aí a gente tem no nosso gabinete, por exemplo, a Yara, que é uma liderança, né, que participa do debate antirracista, uma mulher negra que participa do debate antirracista e feminista. Aí a gente tem a Fábio lá, que é uma líder comunitária também em debate feminismo lá na periferia. Aí a gente tem também, né, a Júlia, que é das políticas públicas e também milita nessa área e que pensa... O que eu quero dizer... Aí tem a Graciela, que cuida da pauta animal, que é uma protetora. Todo mundo tem o seu espaço e o que a gente vai tratar, via de regra, vai estar representado nessa lógica. E a gente vai trabalhar com as ONGs, com as entidades. E como é que chega esse projeto, por exemplo, da saúde menstrual, que é a distribuição de absorventes? Chega através do GAPA, através da Carla, do GAPA. Senta com a Júlia, a Carla e a Júlia, olha, a gente precisa fazer um projeto, não sei o quê, a gente sabe que o Leonel tem uma trajetória de direitos humanos, etc. Apesar de ser um homem, é uma pauta interessante, eu acho que vale a pena e tal. Vamos formatar, ela trouxe o projeto, em uma semana a Júlia foi lá, formatou, a gente discutiu, apresentamos, aprovamos o projeto. Mas esse é um projeto das mulheres, que o nosso mandato foi um vetor, que teve que articular com a prefeitura, porque a gente é oposição. Então, tu imagina a dificuldade que é aprovar um projeto desse, que cria custos para a prefeitura. A prefeitura não, mas ainda mais a oposição, quer dizer, tu está criando custo para a prefeitura para dizer que é teu o projeto. É difícil tu fazer a costura.
Mas daí a gente sentou numa mesa, chamou vereadoras, chamou vereadores, olha, esse projeto é importante, as meninas, né, não conseguem ir à escola muitas vezes. Muitas deixam de trabalhar, né? deixam de ir à escola. Aí as pessoas que menstruam, sejam homens trans, sejam, né, não podem ir ao trabalho, não conseguem, usam pão, né, miolo de pão, usam jornal, tem outras doenças e tal. Isso é um problema social grave. Claro que essa política, ela representa, se ela está sendo implementada, é porque a gente tem problemas muito mais graves, estruturais, anteriores. Ela é só paliativa. Sim. Não deveria ser uma política para sempre. Mas, enfim, nesse Sim, momento ela é necessária. Um sintoma, vamos dizer sintoma. assim. E aí, para tu ver, o debate se ia ser descartável, se ia ser reaproveitável, se ia ser copinho, enfim. Isso esbarrava exatamente naquilo. Não, mas muitas não têm nem água em casa. Claro. Tu entende? Aí tu começa a ver a realidade, porque se chegou no primeiro debate, era, não, vamos fazer tudo reaproveitável, tal, reciclado. Não pode, porque ali não vai ter água. Tu entende? Aí tu começa a entender a profundidade da coisa. Não que tu não entendesse. Sim, quando a mas pessoa, aquilo mexe nas estalos, assim. ela é muito humilde. Essa questão de... Eu brincava, às vezes, com alguns alunos meus. Eles, porque as pessoas jogam as roupas fora, a gente não tem que doar. Eu, assim, sim, vocês querem o quê? Que eles vão lavar na lave sec, botar omo dentro e pendurar? Exato. Não tem como. São essas questões. Aí tu entra no problema até da calcinha. Porque tem que ter a calcinha. Exato, e muitos não têm. E aí o debate era, temos que distribuir calcinha. Daí a gente disse, tá, mas se for daí o orçamento vai não ser quanto, daí não tinha, daí não vai passar, tu entende? Mas a gente sabe que tem coisas muito mais profundas que a gente não consegue abraçar. Mas pelo menos temos essa política sendo implementada, eu acho que nos próximos, acho que mais um mês aí vai ser implementado. E só para dar um exemplo, outro projeto nosso, a Casa de Acolhimento para Mulher Vítima de Violência, Márcia Santana. Márcia Santana foi uma grande militante feminista. Também um projeto nosso que foi aprovado, que nós direcionamos, para quem não sabe, né, a Câmara de Vereadores, cada vereador tem emenda impositiva, que é a emenda parlamentar, que tu dá o recurso, né? Tu distribui o recurso de acordo com os projetos e tal. Que até acho que não deveria ser tudo orçamento participativo, mas enfim, criaram esse sistema. E boa parte daquilo que a gente poderia distribuir de forma fragmentada para outros projetos, a gente distribuiu todo, praticamente, ou pelo menos 1/5 do valor total, só para a constituição dessa Casa de Acolhimento para Mulher Vítima de Violência. Que é uma defasagem. A gente tem todo o debate sobre a Mirabal, todo esse debate, mas a gente sabe que não existe uma política pública efetiva que dê respaldo total, né? Aquela mulher, principalmente aquela mulher que vai na delegacia, não tem ainda a decisão cautelar do juiz ou da juíza, né? Então ela vai lá na delegacia, como não tem uma decisão judicial, o que acontece? Ela pega e volta para casa. E aí que acontece o crime, né? Então, o nosso objetivo era, ela fez o boletim de ocorrência... ela acaba não tendo respaldo. Exato. Já ter para onde ir. Ela vai para a ocorrência, leva o filho, não sei o quê, e ela já vai para casa. Esse é o nosso objetivo com esse projeto, né? Então, eu estou dando exemplo. Tem isso. Por exemplo, a gente aprovou também o Dia da Visibilidade... Está tramitando o Dia da Visibilidade Trans. Transcidadania foi um projeto indicativo que a gente aprovou. A gente aprovou a Casa de Acolhimento, a população LGBT nos mesmos moldes dessa Casa de Acolhimento. Mas por quê? Porque são demandas que vão chegando para a gente. Nessa lógica de direitos humanos, na lógica antifascista, a gente se sente como um vetor dessas políticas públicas, né? Sem, exatamente, tomar o lugar de fala de ninguém. Tanto é que quando a gente aprova, a gente chama as pessoas. Por exemplo, quando a gente aprovou, eu chamei a Carla para falar sobre isso, e a Júlia. Elas que vão falar, pessoal, aprovamos o projeto. Eu estava ali como, nosso mandato foi um vetor disso. Mas é uma política que vai trazer benefícios para as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Eu acho que é isso que nos importa, né? Bacana. Leonel, a gente está aqui avançando na questão do horário, né? A gente sempre acaba ultrapassando um pouquinho. E, enfim, queria te agradecer imensamente. Acho que tem muito ainda que poderia ser dito, debatido, discutido, né? Mas aqui a gente tem esse espaço democrático, vamos chamar dessa maneira, tá? E para dar voz aos diversos posicionamentos, tudo dentro daquilo que é considerado da legalidade, né? Sempre tendo esse cuidado e ficar muito agradecidas com a tua presença aqui hoje e te convidar numa outra oportunidade, por Sempre favor. que quiserem. Venha novamente. Eu não sei se tu queres deixar aí o último recado, uma última... Não, agradecer muito o convite, dizer que sempre que quiserem, estamos à disposição. Quem quiser entrar em contato com a gente também, né, que visite nossas redes sociais, né, @LeonelRad, aí tem Twitter, Facebook. Rádio com 2 Ds. 2 Ds, RADD. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube.
o YouTube, o TikTok, né, mais colateral, mas enfim, estamos lá também, acho que é uma rede que tem que ser utilizada. E também deixar nosso WhatsApp, Telegram, que para denúncia, para tudo isso é importante, que é o 51 996760718. Então, quiser entrar em contato com a gente, se mandar uma mensagem ali, a gente responde na hora. Leonel, obrigada pela presença mesmo. Obrigado. Ficaram algumas questões que vão ter que ficar para uma próxima. Muito esclarecedora a fala. E boa noite, pessoal. Até terça que vem.